e quero desde já saudar a todos os irmãos que nos acompanham sempre no estudo bíblico, mandar um forte abraço a todos irmãos espalhados por este mundo que ouvem e acompanham de facto o estudo da palavra do Senhor, porque querem conhecer a vontade de Deus, querem conhecer a palavra de Deus e de facto que assim continuem para melhor poderem servir também o Senhor onde quer que estejam em Portugal, ou estejam na Bélgica, ou estejam em Inglaterra, ou no Vietnã, onde há também irmãos que nos acompanham, seja onde for, nós louvamos o Senhor por eles e pela sua fidelidade e pelo seu amor ao Senhor e à sua palavra. Vamos então ler o primeiro capítulo da primeira carta a Timóteo, que diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus nosso Senhor, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que a mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos agora ouvir o nosso irmão Alberto. Para já, um forte abraço para ele. Graças a Deus por sua palavra. Este é um momento muito importante de oração, comunhão e estudo das Escrituras. Estamos em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, agora indo para o verso 6 e concluindo no verso 7 também. Do que desviando-se alguns, se entregaram a vã contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, e nem o que afirmam. Imagine você, de repente, encontrar com uma pessoa próxima de ti, uma pessoa conhecida, que professa o nome do Senhor Jesus, uma religiosa, e pergunta por que ela acha, ela pensa, que vai poder chegar até o céu. Normalmente a resposta vai ser que ela é uma boa pessoa. E mais ainda, vai dizer que dá esmolas, que faz caridades.
diz ainda, para completar e dar força ao seu argumento de que merece o céu: nunca matei, roubei, nunca adulterei. Olhando uma situação dessa, muito comum à nossa volta, nós podemos afirmar que, de fato, esta pessoa que professa o nome do Senhor Jesus tem fé em Jesus e principalmente na obra que ele realizou na cruz do Calvário? Com certeza não. A fé que esta pessoa demonstra ter em Jesus, na verdade, é uma fé em si próprio. É uma fé falsa, fingida, onde ela está dependendo das suas obras, do seu esforço, do seu intelecto. Paulo está falando aqui, do verso 6 e verso 7, de pessoas que professam o nome do Senhor Jesus Cristo, mas que na realidade ainda não são salvas, verdadeiramente não se entregaram ao Senhor Jesus, apenas estão no movimento dentro da igreja, junto com os irmãos, participando, mas ainda não se entregando a Jesus. E estas pessoas tentam cada vez mais se justificar por obras da lei, ou mesmo obras de si próprio. É evidente que essas duas coisas são incompatíveis. Do verso 6 até o verso 11, na verdade, o apóstolo Paulo muda o enfoque do seu assunto, do encargo que ele está passando a Timóteo, para contrastar agora lei e graça. E é isso que ele faz, porque a única maneira de você conseguir e produzir um caráter verdadeiro, de uma moral digna, é através do Evangelho da Graça. E as pessoas estavam misturando junto com a lei o Evangelho da Graça. E assim, criavam uma fé fingida, um coração contaminado, uma consciência que não era pura. O amor verdadeiro, a consciência pura, a fé autêntica. O Evangelho da Graça é o único que pode produzir tal. Havia muitas pessoas que têm, e ainda hoje em dia têm esta ideia equivocada de que adotar costumes da lei, misturando com algum conceito do Evangelho do Reino ou de outras religiões, tudo isso pode fazer com que esta pessoa alcance uma espiritualidade um pouco mais próxima da divindade. Paulo está mostrando que tal noção é equivocada, usando erradamente a lei, que agora ficou para trás e que foi substituída pelo Evangelho da Graça. Tentar viver a vida cristã pelo legalismo não vai produzir um caráter verdadeiro por muito tempo. Não vai. A graça transformou o apóstolo Paulo, alguém que perseguia a igreja, alguém que vinha do farisaísmo, alguém que era um doutor da lei. Foi alcançado naquela estrada de Damasco, Atos capítulo 9, pelo Evangelho da Graça, que transformou Paulo num cristão exemplar. E mais ainda, a sua vida vira padrão para todos nós que cremos no Senhor Jesus. Versos 6 e 7 que acabamos de ler, está se referindo exatamente a alguns que se desviaram. Vamos observar que o texto aqui não está comentando que perderam salvação, mas pessoas que professam crer, mas que na verdade estão longe de uma vida autêntica, de fé. Alguns que careciam, tinham perdido completamente as qualidades morais referidas no verso 5, estavam agora se desviando. Uma observação importante, vamos imaginar assim, são pessoas que estavam vindo para o caminho, e não pessoas que estavam indo pelo caminho. São estas pessoas que estavam vindo que se desviaram. Se desviaram porque não viveram a dispensação da graça. Não conseguiram distinguir o Evangelho da Graça. Manejar bem as Escrituras nos livra de uma fé fingida e se desviar do caminho correto. Por muitas e quase todas as epístolas do apóstolo Paulo, ele alerta sobre este perigo de misturar lei com a graça.
Mais ainda, é triste observar que no meio da cristandade, no meio dos evangélicos, existe muita mistura da lei com a graça. Sem contar com filosofias e teologias agregadas da história ou de todas as épocas. Todas elas derramadas dentro de uma igreja, criando tamanha confusão. É sempre importante observarmos e lembrarmos que a salvação é conseguida pelo Senhor Jesus e não pelo nosso esforço, como muitos religiosos, nesse versos 6 e 7, estavam querendo ensinar para toda a igreja. João 10, no verso 27 até o 29, mostra como o Senhor preserva, cuida, protege em suas mãos cada um de nós. Por isso é impossível, uma vez que você crê na obra do Senhor Jesus lá na cruz, perder a salvação. A carta de Judas, no verso 24, podemos ler assim: Deus é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Hebreus 7, 25 também diz exatamente que o Senhor, vivendo sempre para interceder por nós, por eles. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23 e 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Se desviar não é perder a salvação, não é voltar para trás, mas é não atingir o alvo. E estes que professam o nome do Senhor, misturando com religião, misturando com outros conceitos da lei, se desviaram, foram para longe e não desfrutaram do Evangelho, da graça, da dispensação da graça que estamos vivenciando agora. Que o Senhor nos alerta para estas confusões que tão de perto nos perseguem e nos ajude e nos dê força para vivermos com alegria. Amém? Ora, irmãos, continuando com o nosso estudo, gostava de procurar ser sucinto, até por causa da hora, mas gostava de dizer o seguinte. Certamente que vocês já notaram que nós temos estado aqui, no contexto da passagem, a tocar na fé. O nosso irmão Alberto ainda agora acabou de falar, e não sei se repararam que ele falou na fé a confiança, mas também falou na fé a corpo-doutrina. Não sei se conseguiram distinguir isso. E, de facto, nós podemos ver a fé aqui a tocar em ambos os lados. Por um lado, quando a Bíblia diz, no versículo 5, quando fala na fé não fingida, esta expressão também aparece na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, exatamente também no versículo 5, falamos disso no estudo anterior, e referia-se à fé que existia em Timóteo, que era uma fé não fingida, como também era a fé da sua avó e da sua mãe, da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Por outro lado, no contexto, esta fé que nós temos aqui tem a ver com o corpo-doutrina. Temos as duas coisas, mas reparem no contexto. O versículo 4 diz assim: nem se deem a fábulas, nós já estudamos isto, nem as genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Ora, esta fé é o corpo-doutrina. E, portanto, estavam-se a desviar do corpo-doutrina. E o apóstolo faz referência a isso. Depois ele continua no versículo 5 e diz: ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma consciência e de uma fé não fingida. Na semana passada analisamos o significado desta expressão e vimos que a fé não fingida é uma fé verdadeira, não é uma fé falsa. E há corpo de doutrina, há doutrinas que não pertencem ao conjunto das doutrinas verdadeiras para a época em que nós estamos a viver. Quando ele chega ao versículo 6, ele diz: do que desviando-se alguns da tal fé não fingida, que é fé genuína, alguns desviaram-se do corpo de doutrina, se entregaram a vãs contendas. E o pensamento que eu queria deixar aqui hoje tem a ver com as lutas, os combates, que aqui é referido contendas, ok? E ele diz vãs contendas. Nós na vida muitas vezes somos envolvidos em lutas, em combates. Mas deixai-me dizer que há combates que valem o que valem, são combates. E há alguns combates, como diz aqui o apóstolo,
que são vãos. Não vale a pena combater isso. Nós às vezes metemos em combates que não vale a pena. E ele diz que estes que se desviaram do corpo de doutrina, entregaram-se a vãos combates, ou vãs contendas. Uma das coisas que me impressiona sobremaneira é ver nas Escrituras que só há um combate que é chamado bom. E eu estou à vontade para falar nisto porque sou militar. Só há um combate que é bom. E o apóstolo Paulo diz que o combateu. Ele diz, combati o bom combate. Quando ele escreveu a carta a Timóteo, no capítulo 4, na segunda carta, ele diz, combati o bom combate. E depois notem que ele continua e diz, acabei a carreira, guardei a fé. Combate relacionado com a fé. Estes aqui estavam numa contenda, estavam numa luta, estavam num combate vão. Mas o apóstolo estava no bom combate, guardei a fé. E eu queria chamar a vossa atenção para isto, porque este assunto é o assunto que está aqui neste texto. E eu já vos vou dizer mais alguma coisa sobre o assunto. Por exemplo, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, o apóstolo, entre os versículos 27 e 30, diz assim, passo a citar, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo, notem bem, cá está o bom combate, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Porque o corpo de doutrina é a fé do Evangelho. A expressão Evangelho, que neste caso é o Evangelho da Graça, é muito mais vasto do que simplesmente crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Inclui um conjunto de doutrinas valiosíssimas, entre as quais a justificação pela fé, a segurança eterna do crente, enfim, muita coisa. E nós já temos ouvido muito acerca desse assunto. No versículo 28 ele diz assim, e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate. E cá está o combate outra vez. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. E ele chega ao fim da vida e diz, combati o bom combate. E vocês têm estado a ver a minha vida, que é uma vida deste combate. Pela fé do Evangelho, pela fé corpo de doutrina. Em Colossenses, no capítulo 1, ele diz assim nos versículos 25 a 29, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, como foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O Senhor deu-lhe o Evangelho da Graça com tudo o que isso inclui. Versículo 26. Ele chama a esta fé outra expressão, outra palavra, o mistério. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações e que agora foi manifestado aos seus santos. Ora, esta revelação é que ele chama o mistério, ou se quiserem outra palavra sinónima, o segredo. Era algo que estava escondido, que não estava revelado. Diz ele, aos quais, versículo 27, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem, ensinando a todo o homem, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo. Eu combatia por isto. O bom combate. Segundo a eficácia que obra em mim poderosamente. Em Colossenses, no capítulo 2, ele diz assim no versículo 1 e 2, porque quero que saibais, quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, isto inclui-nos a nós. Ele também combateu por nós. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus. Cristo. Ele lutava por isto. O bom combate que ele tinha era para preservar esta verdade e para a divulgar. Ok? Agora, houve alguém que ainda hoje
me disse qualquer coisa do género. Quem criou o Hamas foi Israel. Isto dito por um crente, professo. Eu não vou entrar em política, obviamente, que não é essa a minha missão, nem vou entrar em muitos desenvolvimentos que poderia fazer, mas quero dizer que é lamentável o que se vê numa grande faixa da cristandade, a posição que tem em relação a Israel. E muitos, que não são poucos, crentes professos, são contra Israel. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque isto é muito importante. E vocês vão ver que tem a ver com este combate. Hein? Vocês vão ver que tem a ver com este combate. E enquanto eu viver, e assim o Senhor me dê graça, hei de combater por esta verdade que Paulo combateu também até ao fim da vida dele. Sabem porquê que alguns estão contra Israel? E se dizem crentes? Eu vou-vos explicar porquê. Porque alguns dizem que a igreja hoje é o Israel espiritual. Anularam a nação de Israel. Riscaram-na do mapa. Quando a Bíblia fala em Israel, somos nós. Nós somos Israel. Quando a Bíblia fala em Israel, está-se a referir à igreja. Espiritualizam a Bíblia. E sabem quem são os grandes proponentes disso? Entre outros, os calvinistas e os aliancistas. E sobre isso já o nosso irmão Pedro Cerqueira falou aqui no passado. Esses são os que, quando a Bíblia fala de Israel, aplicam aquilo à igreja. Evidentemente que só aplicam as bênçãos, porque as maldições, essas ficam não sei para quem. Ok? E isto é muito grave. Isto é muito sério. E sabem porquê que isto é muito grave e é muito sério? Eu quero que vocês abram a Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 11, quando o apóstolo diz assim, passa a citar. Eu gostava de ter mais tempo para falar acerca disto, mas aquilo que eu vou dizer e que eu estou a dizer acho que vai ser suficiente para vocês poderem perceber. No versículo 25 da carta aos Romanos, o apóstolo diz assim, depois de ele falar no capítulo 9 sobre Israel, depois de ele falar no capítulo 10 sobre Israel, e ele agora no capítulo 11 volta a falar de Israel, e sabem o que é que ele diz? Diz assim, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, entendam, este mistério. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis este mistério. Já agora, para aqueles que nos acompanham especialmente, e vocês aqui também, leiam a carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 2. Se é que tendes ouvido falar da dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério revelado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. O mistério é a dispensação da graça de Deus. É o período que estamos a viver. E neste período, e com esta dispensação, e com este Evangelho, nós temos o conjunto de doutrinas, o corpo de doutrina pelo qual Paulo se batia. Pois no versículo 25 de Romanos 11, ele diz assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos. O que é que ele não quer que a gente ignore? Que o endurecimento veio em parte sobre Israel. O endurecimento sobre Israel não é definitivo. Deus não rejeitou o seu povo terreno, Israel, para sempre. O endurecimento não foi definitivo. O endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, versículo 26, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. O futuro de Israel é glorioso e brilhante. Israel continua a ser o seu povo terreno. A igreja é o seu povo celestial. Não confundamos Israel com a igreja. Não confundamos o programa que Deus tem para a terra com o programa que Deus tem para o céu. Não confundamos Israel com a igreja. Mas muitos misturam tudo. E depois qual é o resultado? Não é bom. Eu amo o povo de Israel. Sabem porquê? Porque conheço a Bíblia bem manejada. Quando eu digo amo o povo de Israel, eu não estou a dizer que justifico as asneiras que o povo de Israel faz.
E todos nós sabemos as asneiras que eles têm feito. Começaram logo por rejeitar o Messias, o Salvador, crucificando-o na cruz. Evidentemente que eu não aprovo isso. Nem aprovo todas as atrocidades que eles têm praticado e feito. E eles mesmo disseram, quando crucificaram o Salvador, eles disseram que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça, a cabeça dos nossos filhos, e isto tornou-se profético. E eles ainda hoje estão a sofrer por causa disso. Mas eu sei que, a despeito da sua infidelidade, Deus permanece fiel. E as promessas que Deus fez a Israel são incondicionais e vão-se cumprir. E como está escrito no versículo 26, e assim todo Israel será salvo no futuro. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E eles então vão ser lavados, vão ser purificados, vão ser tornados naquilo que Deus sempre quis que eles fossem. Eles são mal. Eles ainda rejeitam o Messias. Eu sei. E por causa disso tanta coisa está mal em Israel. Mas eu também sei que eles são o povo de Deus terreno, continuam a ser o povo de Deus terreno e serão o povo de Deus terreno, e o futuro deles é glorioso. E por isso eu amo-os. Por causa disso. Mas há mais. Quando chegamos ao versículo 29, versículo 29 exatamente, ele diz assim: sabem porquê? Porquê é que tudo isto, irmãos? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Já repararam que é neste contexto que é dito que os dons, as dádivas e a chamada de Deus é sem arrependimento? Deus não os chamou e agora esqueci-me de vocês. Vocês agora já não contam. Eu queria deixar esta nota porque é uma nota muito importante. E vem a propósito porque estamos a viver um período em que isto está no ar. E muitos não sabem o que é que vão fazer, muitos não sabem qual é a atitude, muitos não sabem o que é que devem fazer. Nas nossas orações, oremos por eles que estão mal. E oremos também pelos outros. Porque na atual dispensação da graça de Deus, em termos individuais, não há diferença. Não há diferença atualmente na dispensação da graça de Deus entre judeus e gentios. Os do Hamas também precisam de ser salvos. São terroristas, são terríveis, é verdade. O apóstolo Paulo também era. E o Senhor salvou. E o Senhor hoje em dia salva qualquer um, independentemente das suas circunstâncias, desde que ele creia no Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, mas não se esqueçam de uma coisa. Em 1 Coríntios 15:40 nós lemos: uma é a glória dos celestes, a outra é a glória dos terrestres. Agora, haverem pessoas que se dizem cristãs, que usam a Bíblia e tentam apagar Israel, como tentam fazer, isto é muito grave. E isto, diz o apóstolo, ele combatia o bom combate. E o bom combate era pela fé, era pela verdade do segredo, do mistério. E esse segredo e esse mistério também fazia parte o facto de que Israel continua a ser povo de Deus terreno. Que Deus nos ajude. Deus, realmente que o Senhor nos ajude a estudar a palavra, a combater de facto o bom combate, porque é este combate que vale a pena. O combate pela verdade, o combate pelas almas, o combate pela fé, e é este de facto que vale a pena, e que o Senhor nos ajude a estarmos empenhados neste bom combate, neste verdadeiro combate. E eu louvo ao Senhor pela sua palavra, ela é maravilhosa, e quando ela é apresentada desta forma, toda clara, é mais fácil. É evidente que surgem dúvidas na nossa cabeça perante todos estes problemas, mas quando ouvimos com clareza a palavra de Deus, todas as dúvidas se dissipam, e percebemos de facto qual é a nossa posição em Cristo. Compreendemos de facto qual é a posição da Igreja, o que é que a Igreja deve fazer, onde se deve empenhar, nas lutas que se deve de facto empenhar, que valem realmente a pena, e não perdermos tempo. O tempo é precioso, temos falado disso várias vezes, e perdemos tempo com coisas que não servem para nada. E por isso que o Senhor nos ajuda a ocuparmos o tempo e a combatermos este combate que vale de facto a pena e que te produz fruto para a eternidade, que é isso que de facto vale a pena. Vamos terminar. Eu tinha dito que podia ver se hoje não íamos muito longe,
porque aproxima-se um temporal e de facto acho que também é bom chegarmos a casa antes que o temporal nos apanhe e antes de chegarmos em mais segurança. E acho que por aquilo que já ouvimos, e não só por aquilo que ouvimos, mas pelo facto também em conjunto como a Igreja termos entrado à presença do Senhor em oração, valeu a pena estar aqui. E que o Senhor nos ajude a cada dia a valorizarmos aquilo que vale a pena, que é o Senhor, é a sua palavra, é a Igreja, e envolvermos de facto neste serviço para a glória do Senhor. Vamos ficar então de pé e vamos terminar com a oração. Senhor nosso Deus e Pai, de facto, Senhor, que louvamos por este tempo tão precioso, porque estivemos ocupados contigo, Senhor, ocupados com a Tua Palavra, com a clareza da Tua Palavra, e por isso que Tu nos ajudes, de facto, a amar a Tua Palavra, e conhecendo a Tua Palavra, conhecemos-te a Ti, conhecemos o Teu propósito, a Tua vontade, o Teu plano, de facto, o Teu propósito para a Igreja, o Teu propósito para Israel, tudo isto se torna claro, Senhor, e de facto então nós podemos ser achados no lado certo, combatendo por aquilo que de facto vale a pena. E queremos de facto orar, Senhor, levar a Ti realmente este conflito, esta guerra, aquele povo, tanto Israel como de facto os palestinianos e toda aquela gente que sofre, e sofre de uma forma tremenda, Senhor. Que Tu, na verdade, tenhas misericórdia e possas, de facto, Senhor, também revelar-te àqueles corações que precisam realmente também de serem levados à fé, a crerem no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Pai amado, obrigado, pois, por este tempo. Agora Te rogamos que nos leves em paz até às nossas casas e que nos dês uma noite de paz e descanso, e se for da Tua vontade, que amanhã vivamos, seja para a Tua glória. É o que Te pedimos no nome que é sobre todo o nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Diz. Evidentemente que este assunto é um assunto muito vasto e não dá para... E eu também estava limitado pelo tempo, mas há uma coisa que eu quero deixar clara, que é a seguinte. A Bíblia diz várias vezes, em vários sítios, eu não tenho agora aqui as passagens para vos mostrar, mas tenho-as apontado lá em casa, que quem amaldiçoar o povo de Israel será amaldiçoado, e quem abençoar o povo de Israel será abençoado. Sabem o que é que aconteceu à Alemanha por ter feito o que fez aos judeus? Ficaram com o país partido ao meio, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Deus partiu a Alemanha ao meio. Com Deus não se brinca. E quem se meter com o povo de Israel está a mexer na menina do olho do Senhor, diz a Bíblia. Apesar de eles estarem em incredulidade, eles continuam a ser o povo de Deus terreno. E Deus está na sombra a velar por eles. Tenhamos sempre isto em mente. E daí também o meu amor por eles. Quem os abençoar será abençoado. Eu sei que já estou abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo, mas não deixe de fazer referência a isto, porque de facto aqueles que têm, ao longo da história, atacado Israel, mesmo quando eles andam mal, depois têm que se ver com Deus. Isto é muito sério. Que Deus nos ajude.